conversar aqui um pouquinho com vocês. Então, meu nome é Débora Varela, a gente vai estar junto aí nessa disciplina, né, de planejamento e gestão social. Vou dividir essa disciplina, né, esses vídeos em 2 vídeos. A gente vai conversar aí 50 minutos aproximadamente em cada vídeo sobre esse tema, que é um tema maravilhoso de conversar, só que ele precisa ser trabalhado, né? Bem conversado, vamos dizer assim. Por quê, né? Porque quando a gente vai falar sobre planejamento e gestão social, a gente está falando de uma coisa que eu preciso separar, né? Eu preciso saber planejar bem alguma coisa para poder gerenciar essa coisa, né? É igual festa de aniversário. Você quer fazer a festa, né? Mas você só vai conseguir fazer um bom gerenciamento da festa do seu aniversário se você tiver planejado antes direito. Não vai conseguir executar bem uma coisa se ela não tiver sido planejada direito. Você vai executar o quê se não está nada planejado? Né? Tem nem a vela do bolo. Bem, então como eu falei para vocês, eu sou Débora Varela. Eu trabalho na gestão pública desde 2006 e de lá para cá eu tenho aprendido bastante o planejamento e o gerenciamento dentro do setor público. E o que a gente vai conversar aqui nessas 2 aulas, vamos dizer assim, é um pouquinho da minha experiência, do que eu tenho convivido dentro do Estado do Ceará, do governo do Estado do Ceará, tá certo? Eu espero que vocês gostem e vamos começar. Seguinte. Quando a gente vai falar de gestão pública, a ideia, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, a ideia da gestão pública, né, quando a gente vai fazer a gestão, é o fato de você entender para que existe o Estado. Primeira coisa, para que existe o Estado? A gente sabe que existem 3 setores na economia, primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, com letra maiúscula, né? O segundo setor é o setor privado e o terceiro é o terceiro setor, que são as instituições da sociedade civil organizada. E qual que é a ideia? Para que existe o governo? Se só existisse o setor privado, só as empresas, você imagina o caos que não ia ser, não é? Porque pensa só, a ideia de haver, vamos dizer assim, uma sociedade que está pautada no setor público, no setor privado, vamos dizer assim, só as empresas trabalhando, no sentido de garantir o seu lucro, porque o objetivo do empresário é o lucro, e que na verdade, não quer garantir nada do Zé da Esquina, né? Ela não garante, a empresa não garante que o Zé da Esquina vai viver até amanhã, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter que existir uma figura que a gente chama de setor público, né? A gente não quer denominar de setor público, porque esse objetivo, é atender os anseios sociais, é atender os anseios da sociedade. Por isso que é público o nome, né? Atender esse público, esse cidadão. Claro que vai existir contrapartida, porque assim como na nossa casa a gente tem renda, o Estado precisa ter renda para poder fazer distribuição de renda para aquelas pessoas que não têm. Por isso que existe imposto, você sabia disso? O que está por trás do imposto é a renda, né? Então, a grande questão aqui é a gente entender, aqui eu não vou entrar em direito tributário, né? Não vou falar nada disso, mas eu queria que você entendesse essa ideia da importância dos tributos numa sociedade, principalmente os impostos, né? Onde não depende, é uma imposição da gente pagar este tipo de tributo para que o Estado possa fazer a distribuição, vamos dizer assim, fazer uma redistribuição de renda, que é um dos objetivos do setor público, é a redistribuição, a alocação de recursos, né? Então, quando vem essa figura, vamos dizer assim, né, essa ideia de um setor que vai cuidar desse público, a gente precisa começar a entender como é que ele funciona. Por isso que a gente vai falar de política pública agora, tá? Por quê? O que é uma política pública?
corresponde ao Estado em ação, ou seja, como é que esse gestor, né, como é que esse ente, vou nem falar de gestor, como é que esse ente vai garantir que essas pessoas sejam, vamos dizer assim, atendidas, essa sociedade seja atendida, né? Então vem aí a questão, vamos dizer assim, das políticas públicas corresponderem a essa ação que o Estado vai fazer para garantir, né, executando as medidas para garantir o interesse público, certo? E aí existem vários teóricos, né, que vão estudar sobre isso, e aí vem um teórico, na verdade, dois teóricos que vão falar aí sobre as fases da política pública. Eu amo esse conceito de fase. Por quê? Porque antes de falar sobre essas fases, eu queria falar para você que tudo na vida a gente trabalha com projetos, né? Não é só porque eu cuido, né, de projetos, mas no governo, o governo ele trabalha com projetos, né? A própria ideia de você ter um plano plurianual, você ter um PPA, né, que é o plano plurianual, você ter uma LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, você tem uma LDO, tudo isso que são instrumentos de planejamento. A gente vai ver isso na próxima aula, mas a grande questão é que o próprio PPA instiga a gente a pensar, e a LOA também, nos instiga a pensar no sentido de que eu preciso pensar em projetos. Porque o que é um projeto? É aquilo que tem um começo e um fim, tem prazo definido, né? Tem recurso definido e tem um objeto definido. Então, se o Estado pensa assim, o PPA e LOA e LDO, que são os instrumentos de planejamento, eles vão ter tempo definido, eles vão ter recurso definido, muito bem definido, tem que estar lá na LOA. E o objeto, né? Tem que saber em que você vai, o que você vai fazer naquele tempo que você vai ficar, né, vamos dizer assim, na gestão. Por isso que existe, para você fazer política pública, existem as fases, né, das políticas públicas, do ciclo de vida de uma política pública. Afinal, ela tem um começo e ela tem um fim, tá? Por exemplo, primeira coisa dessas fases que a gente vai achar uma por uma é a formação da agenda, né? Depois você faz a formulação da política, a tomada de decisão, a implementação e a avaliação. A gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Sobre cada item desse ciclo de política pública. Vamos para a primeira? Deixa eu falar só um pouquinho aqui dessas características, tá? Para você fazer um ciclo de política pública, deixa eu te contar que uma política pública, antes de falar de cada uma delas, a política pública ela tem algumas características. Primeira, ela é institucional. Ela é oriunda de um Estado positivado e legitimado. Né? Legitimado por conta dos votos, vamos dizer assim. A política pública ela acontece através de um processo decisório estruturado. Ela é comportamental no sentido que além de uma mera decisão de escolher aquele projeto, né? Ela vai se materializar com ações ou até omissões, que a gente vai ver isso durante a aula de hoje. E ela também é causal porque ela gera efeitos políticos e sociais. Então a primeira parte, a primeira fase lá do ciclo é a formação de agenda. O que é a formação de agenda? Ela pode se dar tanto por iniciativa governamental quanto por iniciativa não governamental. Para a formação da agenda, determinados aspectos eles devem ser considerados, tais como a relação custo-benefício, a análise social, a viabilidade orçamentária, a relevância política, tá certo? Por ser um primeiro passo de política pública, ele é o mais difícil, mas também é o mais importante. Ele é o mais importante e o mais difícil, né? Pois a forma como a demanda, dependendo da forma como essa demanda é tratada, inicialmente ela poderá ser determinante na condição das demais fases. Tá? Quando um tema entra na agenda, não significa que automaticamente ele será tratado pelo governo. Na prática, muitos assuntos e problemas entram na agenda, mas são deixados de lado por diversos motivos. Vários motivos. Pode ser financeiro, pode ser gerencial, né?
E aí as questões sociais são a fonte primária da formação da agenda. Existem fontes formais e fontes materiais para a formação dessa agenda. Então as fontes formais são as leis, a jurisprudência, os costumes jurídicos. As fontes materiais são os aspectos sociais, econômicos e culturais. E as fontes formais e materiais são os elementos iniciais da formação da agenda, cabendo ao governo analisar a relevância e a viabilidade de solucionar tais problemas. Numa perspectiva objetiva, a agenda é pautada pela economia e pela política. Tá? Alguns especialistas apontaram uma correlação positiva entre a industrialização dos países e a agenda pública. Ou seja, quanto maior for a industrialização, quanto maior for desenvolvido, vamos dizer assim, na verdade aqui a hipótese foi da industrialização. Quanto maior a industrialização, maior é a política, vamos dizer assim, a agenda pública, vários projetos acontecendo. Numa perspectiva subjetiva, ela analisa a atuação dos atores políticos. Então, a corrente subjetivista ela entende que a formação da agenda se dá no âmbito das teorias públicas e privadas e não nos processos sociais e econômicos. Em se tratando da política pública, os problemas no âmbito político eles são criados a partir das questões sociais e políticas prévias, que servem como determinante de quais são os atores políticos que vão ser capazes de atuar. Por exemplo, se você é um prefeito, quer fazer uma obra, mas você não tem dinheiro, você só sabe que consegue manter a obra em boas condições depois que ela estiver pronta, mas não tem o dinheiro para fazer a obra em si, porque é muito caro, então, meu amigo, você vai ter que ir atrás de parceiros. Então, a criação da agenda não é só um processo lógico e racional, e sim ele é um diálogo permanente com as fontes materiais e as fontes sociais. Ações sociais, materiais sociais. Os atores políticos eles vão disputar entre si qual é a solução ou abordagem vai prevalecer, bem como qual ator vai dominar o debate. Quem que vai fazer a obra, por exemplo. E aí, nessa disputa, os atores políticos se valem de elementos históricos, símbolos e estatísticas. Histórico, porque você tem que saber se aquele problema já aconteceu, se já aconteceu, qual foi a solução, por que foi negligenciado, vamos dizer assim. Simbólico, porque você precisa aí, vamos dizer assim, simbolizar, por exemplo, eu acho muito legal quando tem, quando uma obra é construída e você tem a figura da inauguração. Quando você faz a inauguração de uma obra, é muito interessante porque você vai simbolizar duas coisas. Primeiro, que aquela sociedade, aquelas pessoas que estão ali no entorno daquela obra vão poder usufruir daquela obra e entender que precisa cuidar dela. Ela precisa manter a obra, Não é só a prefeitura ir lá pintar tal. Você tem que pelo menos estar pintado para não suja. Sabe? Acho que a gente tem que começar a virar chato para poder ter as coisas na vida. E estatística também, ou seja, para você fazer uma boa formação de agenda, você tem que saber, por exemplo, quer fazer praça pública? Onde que precisa? Onde que tem já, as praças estão deterioradas, onde que não estão? Você tem que fazer um mapeamento. Isso é estatística. Para a formação de uma agenda, leva-se em conta os aspectos institucionais e ideológicos também, dos motivos dos atores políticos. Por que é que eles querem fazer aquilo? Por que aquela sociedade quer fazer aquilo? Por que a sociedade está querendo um hospital? As pessoas estão morrendo, daqui que chegue lá, então eles querem um hospital mais perto. Entretanto, os modelos objetivistas e subjetivistas não são eficazes isoladamente. Ao fundir as duas propostas, tem-se o modelo multivariável da montagem da agenda. Na sistemática multivariável dessa montagem da agenda, existem vários modelos, como o funil de causalidade, os ciclos de visibilidade dos problemas, Vamos estudar cada um deles, tá bom? O que é o funil de causalidade, É a ideia mesmo de um funil, de você pegar todas as propostas e afunilar de ordem mesmo, de importância, dizer quem que vai passar aqui no filtro.
né? O modelo funil de causalidade, ele consiste em passar todas as variáveis da formação da agenda por um funil, uma vez que as pautas são moldadas pelos aspectos institucionais e socioeconômicos. O funil vai permitir aglutinar esses aspectos e identificar as influências sobre a sociedade. O modelo ciclos de visibilidade dos problemas, ele vai envolver a atuação dos atores, das instituições e ideias. É a intenção pública a principal catalisadora da formação da agenda, a partir do interesse da sociedade sobre um determinado problema. E é aí que o Estado vai entrar para se debruçar, para pensar, para estudar e analisar cada fenômeno. Ocorre que muitas vezes o problema social ele é deixado de lado, seja por descontinuação do interesse público, seja por elevada complexidade e consequente ausência de solução viável. Às vezes não é feito porque é inviável fazer aquela política pública. No modelo de iniciação interna, há forte influência de determinados grupos junto aos atores políticos responsáveis pelas decisões. Quando o problema é incluído na agenda pública, ele passa a ser um problema público relevante e aí nesse momento se inicia a análise técnica e política. Depois disso, tem a formulação da política pública. O primeiro passo para a formulação da política pública é escolher alternativas possíveis. Quais são as alternativas possíveis para solucionar o problema? Nesse momento, o governo considera todas as perspectivas possíveis, quer seja política, social, econômica, tá? E a depender do contexto social, político e econômico, a formulação de uma política pública, ela pode ser lenta, ela pode ser rápida, ela pode ser reformulada ou até mesmo, pasmem, abandonada. Porque pode estar totalmente errada, equivocada. Por isso que ela precisa ser abandonada. Por se tratar de uma formulação teórica, a fase de formulação, por isso precisa estudar, viu? Por se tratar de uma formulação teórica, a fase de formulação pode adentrar na fase de implementação, objetivando uma adaptação a problemas práticos. Segundo o Hill, existem várias razões que levam a uma nova formulação de política pública durante a implementação, quer sejam elas por novos problemas, novos fatos, algumas decisões que devem ser tomadas pelos executores, e aí tudo pode mudar. E aí você precisa tomar decisão. Decidir o momento para a implementação de uma política pública vai exigir aí muito dos atores políticos, tá? Pois é fundamental identificar a janela de oportunidade para que você tenha sucesso. Há de se ponderar nessa fase a constante falta de recursos do Estado, o que pode comprometer a implementação de uma política pública. Por isso a importância de fazer alianças, tá? No tocante à execução de uma política pública, a literatura indica 2 modelos. Ambos os modelos têm como referencial o elemento subjetivo da implementação, que é o bottom-up, né? Baixo para cima e de cima para baixo. No modelo de cima para baixo, a hierarquia institucional é importante, uma vez que as decisões são tomadas pelos superiores, sendo que os subordinados são meros executores. No modelo de baixo para cima, que ele é mais pragmático, a medida que torna relevante não só o público-alvo, mas também a sinergia entre os indivíduos, né, e as estruturas governamentais envolvidas na implementação da política pública. Depois disso, você vai ter o monitoramento e a avaliação, né? O objetivo dessa fase é aferir a execução da política pública da forma a possibilitar a confirmação da política, a correção da implementação ou o cancelamento. A avaliação, segundo Roncarat, ela é definida como o exame objetivo, sistemático e empírico dos efeitos dessa política pública sobre as suas metas em termos de objetivos que pretendiam alcançar. Você precisa saber se tudo que você planejou você conseguiu alcançar. Então, a avaliação ela pode ser utilizada para fundamentar uma justificativa ou satisfação perante a sociedade, satisfazer exigências institucionais que exigem análise da política pública, serve como elemento fundamentador de uma decisão estratégica da política pública, possibilita o aprendizado por parte dos gestores que saberão os impactos da política pública implementada. A avaliação pode ser em razão do tempo,
ex post e ex ante, né? Quando ela ocorre antes da implementação, ela é ex ante, quando ela ocorre depois, ela é ex post. É importante ter as duas, né? O antes e o depois. E a razão do objeto tem-se em razão do objeto, em razão do tempo. Em razão do objeto, né? A avaliação tem a verificação dos insumos, verificação da estrutura, verificação da grandeza dos resultados, né? Tudo que você planejou, você alcançou. Em razão da execução, a avaliação pode ser interna ou externa. Ela é interna dentro do próprio órgão, né? E ela é externa quando ela é realizada por terceiros. E aí, é interessante aqui, o som está aqui na tela, diminuir aqui, diminuir essa, aumentar esta. Que eu queria estar conversando com vocês hoje, nessa primeira aula, vamos dizer assim, é da gente conversar um pouco sobre essas políticas públicas, né? Essa forma, esse planejamento de como é que é feita uma política pública, como é que ela vai ser desenvolvida, né? Como é que ela vai ser pensada. E uma das coisas que eu queria deixar claro aqui para vocês é que o gestor público ele precisa ter, trabalhando com ele, a própria sociedade. Por isso que é importante você fazer, enquanto gestor público, uma coisa que a gente chama de planejamento participativo. Chamar a sociedade para trabalhar com você, não é contra você. Ou seja, você tem que ouvir a sociedade para que você possa fazer uma agenda, né? Uma agenda pública para aquela sociedade, ter os projetos e se satisfazer, né? Satisfazer os anseios daquela sociedade, entendeu? Bem, nessa primeira parte da aula, né, eu queria trazer isso mesmo, esse aparato assim, geral, né? Na próxima aula a gente vai conversar mais um pouquinho sobre gestão da informação dentro do setor público, né? Essa ideia da transparência das informações, né? Mesmo porque a sociedade ela precisa ter um controle, né, social das questões públicas. Então, para você ter uma decisão, uma das premissas é o controle social. Então, para ter controle social, você tem que dar transparência nas informações, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho das informações e também um pouquinho dos instrumentos de planejamento, né? Que eles são utilizados lá na gestão, tá? A gente falou um pouquinho de forma geral e na próxima aula a gente vai falar da informação do setor público, instrumentos de planejamento e o terceiro setor, que é uma das formas, a gente falou do primeiro e do segundo, vou falar um pouquinho do terceiro na próxima aula para você, para a gente fechar esse ciclo bem legal sobre gestão pública, sobre planejamento e gestão social, tá certo? E aí a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Até lá!